apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, meus queridos amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um Conversando o Evangelho, onde vamos tentar aprender um pouquinho mais, discutir alguns conceitos, a fim de que cada vez mais possamos crescer no aprendizado, não como mera instrução, mera informação, mas principalmente para vivê-los no nosso dia a dia. Assim, neste momento, sintam-se acolhidos, o nosso grande abraço em cada um daqueles que nos acompanha. Hoje, nossa equipe está sendo composta pela Ione, o professor Joel, a Poliana e eu que estaremos fazendo, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Nosso tema hoje é maior mandamento. Qual será esse maior mandamento, Então, nós vamos estar estudando aqui que mandamento é esse. Nós estamos estudando o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, os itens de 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, pois, então, serenar nossas mentes, elevar nosso pensamento ao Pai. Vamos agradecer os nossos mentores, aos amigos da Colônia Maria de Nazaré e a todos que nos acompanham. E assim pedimos a permissão ao Criador para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece de abertura que será feita pela Poliana. Boa noite, queridos amigos. Pedimos que coloquem um copo com água para fluidificação, para que os bons espíritos possam colocar aquele remédio que mais necessitam. Vamos procurar elevar os nossos pensamentos a Deus, em agradecimento pelo dia de hoje, pela semana, pelas oportunidades de estudo, agradecendo por tudo que nós temos recebido. E pedimos que nós possamos utilizar todos esses instrumentos da melhor forma possível. Obrigada, Senhor, por tudo. Traga-nos a paz e ensina-nos a amar. Que nós possamos, hoje e a partir de hoje, sermos instrumentos melhores. Agradecemos a equipe espiritual da Cavire, que nos ajuda dia após dia e que está sempre conosco. Que possamos dar início aos nossos estudos e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Então, vamos começar agora com a leitura do Evangelho de hoje. A gente pede para a Ione ler o trecho de hoje do Evangelho. Boa noite a todos. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhes aos pés, o conjurava, dizendo: Tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender.
para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me pediste? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus, do versículo 18 ao 23 a 35. Bem, vamos dar início então aos nossos questionamentos, né? Então, de acordo com os ensinamentos, né, da doutrina espírita, o que nós podemos entender por dívida, né? Que esta parábola nos traz o termo dívida. Você poderia nos ajudar, Poliana? Então, num sentido mais comum, lato sensu da palavra, dívida se diz respeito a uma obrigação que uma pessoa tem de pagar, de reembolsar ou de satisfazer algo a uma outra pessoa. Então, é uma obrigação que nós temos com o outro. Trazendo para o lado do espiritismo, essas dívidas seriam todas as nossas faltas, né, todas as nossas obrigações em relação às leis de Deus. Então, se nós incorremos no erro, nós adquirimos dívidas para a nossa vida. Né? E esses erros são comuns e acontecem o tempo todo, dado a nossa imperfeição. Né? E as nossas diversas ações e as nossas diversas paixões que permitem, né, que fazem com que a gente, vida após vida, dia após dia, vamos adquirindo dívidas com os outros e com Deus. Então, nada mais é do que erros que nós cometemos em relação à moral e às leis de Deus. Ione, você concorda com a Poliana? Eu concordo, sim. Eu também pensei nessa questão do que podemos entender por dívida, né? Mesmo como quando você deve, é um compromisso que você tem. Né? Então, eu também entendi dessa maneira. É pensar de acordo com tudo que a gente sabe e compreende da doutrina, que é bem pouco ainda, né? Diante de tudo que a gente ainda busca, acho que um pouquinho por dia, eu penso que essa dívida aí presente na parábola, diante de tudo que a gente estuda do Espiritismo, é pensar naquilo que a gente tem que ter pelo nosso próximo, pelo outro, né? E eu acho que dentre os valores que nós aprendemos, o maior é a ideia, é o sentido do perdão, né? Do aceitar, do compreender. Então, eu penso que essa dívida aqui, ela é mesmo aquilo que a gente pode fazer, né? Todos nós somos devedores, né? Foi até um trechinho aqui que eu selecionei de pensar que todos somos devedores, né? Até porque se nós estamos aqui como numa terra em que nós temos aí várias expiações, né? Várias dificuldades para vencer, vários relacionamentos em que a gente vai aprendendo, vai trocando, é impossível não pensar que com o outro a gente tem muito a aprender e muito a trocar. Então, porque se nós somos devedores, por que o outro também não pode nos dever, né? E às vezes a gente não consegue pensar dessa forma. E eu acho que é isso mesmo que eu pensei por aqui. Professor Joel, o senhor nos auxilia a concluir o pensamento? Mas, viu, eu estava, além em primeiro lugar, as conotações feitas, elas são todas pertinentes.
Mas na doutrina, na medida que vamos aprendendo, nós vamos adquirindo uma profundidade maior em termos de compreensão, e é necessário que entendamos que a divina providência, a causa primária de todas as coisas, é perfeita. É infinitamente perfeita, porque Cristo, o maior presente que a humanidade recebeu, nos deixou todos os ensinamentos e todos os caminhos necessários para serem percorridos, e de maneira muito especial, eles relacionam-se sempre com o amor e o perdão. Outro aspecto muito importante é que na doutrina espírita, nessa altura dos acontecimentos, nós somos sabedores da nossa existência, eu diria tripla ou trina, porque nós temos o espírito, que é a mente divina, ou melhor, que é a parte divina da qual somos originado e que projetou-se de Deus, nosso Pai. Então nós temos uma origem divina, mas também temos do hálito divino formado, que é o fluido cósmico universal, o perispírito. E temos o corpo físico, somático. Então, na verdade, é nesta nossa existência tríplice nós vamos exercitando, através do uso do nosso santuário de carne, as nossas faculdades. Nos ensinamentos, temos a prece mais perfeita que Cristo deixou para a humanidade, e que é pronunciada, mas não é praticada, em diversas circunstâncias, até mesmo nos adeptos das crenças religiosas. Não vou dizer que seja uma hipocrisia, mas é um equívoco lastimável cometido pelo homem, quando pede perdão a Deus pelas suas ofensas e se esquece que tem a obrigação de perdoar aos seus ofensores também. Só que o perdão implica no arrependimento, na reconciliação com os nossos contraventores ou inimigos, e depois na nossa reparação. Todas as nossas atitudes nesta parábola significa que ficam registradas em nós. É claro que foi usado os costumes da época que era praticado. Realmente, o devedor pagava de maneira muito dramática e muito drástica a seus senhores as suas dívidas, até mesmo submetendo-se à condição de escravidão, muitas vezes ele e seus familiares. Mas esta parábola apresenta outras conotações. E essas conotações nós colocamos agora há poucos momentos quando falamos de registros que ficam em nosso ser espiritual dos nossos endividamentos. E, inclusive, do espírito extravasam-se na forma de inclinações malévolas através do nosso perispírito e se concretizam, se tornam verbalizados ou vivências praticadas negativas através do nosso corpo somático, até mesmo por meio de patogenias. Então o tema é muito amplo e percebam a utilidade deste senhor que simboliza Deus, que simboliza as leis de causa e efeito, que simboliza os ensinamentos de Jesus. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, na medida com que medirdes sereis medido, quem com ferro fere, com ferro será ferido, e assim sucessivamente. Mas tudo aquilo que praticamos, muitas vezes, quando não é bom para nós, não devemos praticar para com os nossos semelhantes. Eu agora passo para ti a palavra, minha irmãzinha. Bem, diante de tudo que foi falado, o professor Joel nos trouxe grande ensinamento, as meninas também nos trouxeram o conceito aí do que seria essa dívida, né? Que é um compromisso assumido. Eu pergunto então agora para a Ione. Ione, diante desses compromissos assumidos, né? Ou seja, nossas dívidas, o que seriam esses compromissos assumidos no nosso cotidiano, né? Quem seriam os nossos credores? Ou o que seriam nossos credores? Bem, eu penso que as nossas dívidas, elas estão muito ligadas ao nosso comportamento, né? A esse nosso comportamento que é contrário ao amor e à caridade,
que foge ao que nós aprendemos, né, quando estudamos o Evangelho. E os nossos credores são todos que estão à nossa volta, todas as pessoas com quem a gente convive, né? Tantos pessoas, tantos encarnados que estão com a gente nessa existência, quanto outros de existências das quais a gente também deixou passar batido, né? Porque a gente sabe também que aquilo que se faz, nós temos uma justiça aí divina, né? Que na verdade é a lei de causa e efeito, e essa providência divina ela não falha. Então a gente muitas vezes, até nós já falamos sobre misericórdia na última semana, mas muitas vezes a gente faz o quê? A gente, na própria oração do Pai Nosso, a gente pede o perdão, né, para se sentir um pouco mais reconfortado diante das nossas falhas, né, diante até mesmo, eu não diria nem só falhas, mas diante dos nossos pontos de vista, né. Muitas vezes é o orgulho que faz a gente se prender a um ideal, a um pensamento, como se a gente criasse uma cartilha própria para seguir, né? E aí o que acontece? A gente, para se acalmar um pouco do que fez ou de como está agindo, porque apesar de encarnados, o nosso espírito e as nossas intuições, elas nos avisam, né? Olha, você está falhando aí, a gente tem que contornar essa situação e melhorar. E, em vez de contornar e melhorar, a gente faz um Pai Nosso e acha que já está de bom tamanho, né? E não é bem assim. Então, Deus nos dá, sim, a oportunidade, né, de pedir o perdão. Ele nos ama e nos aceita como somos, porém Ele quer que a gente busque essa nossa melhora, né? E essa nossa melhora, ela não vai acontecer só da gente pedir perdão para Ele, ela vai acontecer da gente exercitar esse perdão no nosso dia a dia, né? Com o nosso próximo, com a gente mesmo. Então eu acho que essas dívidas são esses comportamentos que muitas vezes a gente vai contra o que a gente está aprendendo no Evangelho, né? Então, é uma maneira de agir, é uma maneira de falar, é uma maneira de pensar, né? De plasmar. E o professor Joel até citou a questão aí de como a gente se comporta com o outro, que muitas vezes a gente sabe que não... o ideal é pensar, se eu não quero que faz isso comigo, por que eu vou fazer com o outro, né? Então, acho que essa é uma reflexão importante da gente fazer, até para que diminuam aí as nossas dívidas, né? E pensar que o que a gente não quer para o outro, a gente também não tem que... O que a gente não quer para a gente não pode fazer para o outro. E aí? Quem mais vai dizer alguma coisa a esse respeito aí? Se me é permitido. Fala. Pode falar, professor Joel. Não, a verdade é a seguinte. Hoje em dia, a gente sabe que existem estudos que foram feitos por pessoas dedicadas à área biomédica, como é o caso de um irmão que eu até nem sei se já não partiu para o outro lado da vida, o Dr. Roberto Broglio, que foi médico toda a sua existência e era espírita, e foi espírita. E então ele escreveu um livro sobre doenças da alma. Só para termos uma ideia, meus irmãos, ele cita um exemplo de um casal de jovens enamorados que estavam cursando a faculdade e neste curso surgiu o romance e veio a paixão. E em decorrência destes momentos de arrebatamento aos quais nós estamos sujeitos, especialmente quando somos jovens e um busca no outro o amparo, o apoio e o amor que vai torná-los felizes, a moça engravidou. Ele estava cursando medicina e a moça estava cursando enfermagem. E ele pensou, então, em fazerem o aborto.
Vejam só, a criança não tinha 1 mês de gestação quando isso ocorreu. Mas depois, até mesmo porque eram espíritas, caíram em si, arrependeram-se e reconsideraram a sua decisão e formaram-se ambos nas suas faculdades e se casaram e tiveram uma vida feliz por muitos anos, até que, após o nascimento da criança, ela atingiu a idade de adolescência. E, de repente, criança que até então havia se relacionado de forma tão amorosa com os pais, tornou-se um revoltado, agressivo contra o pai e contra a mãe, até o dia em que eles levaram a um médico especializado em psiquiatria, e ele foi, então, pela hipnose, induzido até o estado de vida intrauterina. E no estado de vida intrauterina, neste processo de regressão, feito por médicos de muita competência, em primeiro lugar, é preciso que digamos, porque é muito perigoso se trabalhar com essas regressões, e então foi quando o espírito se expressou. Que a sua revolta, a sua tristeza contra seu pai e sua mãe, é porque eles haviam rejeitado a vinda dele à Terra e pensaram até mesmo no aborto, pensar em abortá-lo. Então percebam, meus irmãos, nesse exemplo, que corresponde à realidade, foi citado por este médico, e o Dr. Roberto Broglio, e ele se embasou em fatos para fazer esses relatos. Então, quando a gente pensa que lá formou-se uma célula-ovo e o embrião ainda se acha no início do desenvolvimento, e a pílula do dia seguinte resolve qualquer problema, as pessoas estão cometendo um aborto, praticando um aborto e cometendo um crime contra a entidade espiritual que vai reencarnar. E aquilo ficará registrado na alma dos protagonistas responsáveis por este erro, mas também registrados na alma da pessoa que teve a agressão dos pais e foi abortado. Fica na alma, fica o registro. E é isso aí, isso é uma prova de desamor, é um ato de desamor, e que foi o problema depois resolvido, porque sempre trataram com muito amor esse adolescente, por meio da hipnose ele foi convencido, né, do arrependimento dos pais e o quanto ele era feliz. E assim resolveram o problema. Mas isso aí é um exemplo concreto de que todos os nossos atos ficam registrados em nosso espírito. Muitas vezes uma patogenia é a expressão de culpa do passado. Além do que, precisamos entender que muito deveremos amar os nossos semelhantes. Muito amor. Porque só pela prática do amor, nos parâmetros de Cristo, é que nós iremos cobrir a multidão dos nossos pecados. Mais uma vez, minha irmã Cris, passo para ti a palavra. A Poliana vai falar agora? Vai se expressar, Poliana? Então, eu gostei muito dos exemplos do professor Joel, achei bastante pertinente, né, das colocações da Ione, de fato. Primeiramente, quem são os nossos credores, né, dessas dívidas que nós vamos criando ao longo do tempo? Somos nós mesmos, é a nossa consciência, de fato, até porque em nós está inscrito toda a lei de Deus, né? E é por meio dessa consciência, muitas vezes inconsciente, né, que nós acabamos sendo levados a passar por situações que seriam para, entre aspas, pagar essas dívidas, né? E aí, como bem o professor Joel comentou da história da criança, existem outros credores que vêm, né, e que são permitidos vir, né, às vezes para nos fazer mal, às vezes para nos lembrar ou trazer algumas complicações, e são permitidos justamente por causa da lei de ação e reação, né, e porque aquilo, de uma certa forma, vai fazer com que nós possamos aprender com esses erros, né? Então, os processos obsessivos, entre outros, são situações que a gente se coloca
né? Justamente por não saber, justamente por magoar demais o outro, por fazer muito mal ao outro, e aquilo vem como uma forma de aprendizado, né? Então, essa questão dos credores é bem interessante. Bem, vocês colocaram praticamente tudo, eu não tenho nada a colocar, só faço um adendo dentro dos credores, né? Não só existe, né, a possibilidade de um aprendizado, como também é respeitado o livre-arbítrio, né? Como somos todos imperfeitos, como consta da parábola, é normal que aqueles que ainda trazem um pouco mais de imperfeição, talvez de orgulho, né, venham, através de seu livre-arbítrio, nos cobrar aí de nossas dívidas, nos lembrar, né, que precisamos resgatar esses débitos. Então, vale para os dois lados, né? Na verdade, mais uma vez nos mostrando a liberdade que temos de agir e também nos mostrando que devemos também ter a responsabilidade de assumir as consequências de nossos atos. E dentro desse receber, né, e agir, como é que a doutrina espírita consegue entender, Poliana, o receber o perdão? Será que estamos preparados realmente para receber o perdão? Porque o primeiro credor que nós temos, né, dentro das nossas dívidas, somos nós mesmos, né? Pelo que a gente acaba cometendo, né, através da nossa consciência, nós somos cobrados, entre aspas, ou lembrados do caminho correto. Então, como é que fica esse receber o perdão? Né? Se a gente partir do pressuposto de que o primeiro credor que vem somos nós mesmos, receber o perdão é algo bem complicado e bem complexo. Porque eu acredito que os complexos de culpa, eles são muito fortes e muito intensos, né? Então, a gente tem as bênçãos do esquecimento nessa vida, mas qualquer coisa, geralmente quando a pessoa, né, está num nível de normalidade, mais de moral, né, mais assim, tranquilo, qualquer coisa ruim que faz, acaba se punindo muito, né? Agora imagina a gente lembrar aí coisas horrendas que nós podemos, né, que nós provocamos em outras vidas. Então, o auto-perdão, né, saber conseguir ter esse auto-perdão é um processo muito complexo, é um processo muito difícil, né? E isso aí demanda autoconhecimento, demanda reflexão, demanda a busca pela verdade, né? Demanda amor próprio. E eu acredito que isso é muito difícil. Às vezes eu acho que é até mais fácil perdoar o outro do que se perdoar, né, em determinadas situações, né? Imagina aí você descobrindo que você fez muito mal para sua mãe, para o seu pai, numa outra encarnação. Então, esse é um processo lento, é um processo gradual, que eventualmente vai ocorrer um dia, mas que demanda um esforço muito grande por parte de nós. E aí vem, né, aquela frase, conhecerei a verdade, ela vos libertará. A partir do momento em que a gente busca, em que a gente procura conhecer as verdades espirituais, procura viver, como diz a Ione, de acordo com os ensinamentos do Cristo e prezando pela melhora, pela evolução espiritual, mesmo que em passos de formigas, né? Porque ninguém fica bom, fica perfeito de uma hora para outra. Isso aí já é um começo. E isso já é importante. Então, é importante o auto-perdão, sim, é importante. É preciso que nós nos livremos dessa culpa, não esquecendo, é óbvio, mas por meio das dificuldades, por meio da própria lei de ação e reação, e vai acontecer não, naturalmente, eu até imagino que possa acontecer naturalmente, e buscando aí o autoconhecimento principalmente. Ione, alguma coisa a acrescentar? Cris, eu acho que a Poliana já falou tudo aí. Professor Joel? Claro que tudo foi falado. Em termos, a gente pode dizer que realmente é assim. Nós temos que nos libertar dos nossos sentimentos de culpa que estão registrados em nós.
O importante é que nós lembremos que na doutrina espírita Deus não castiga ninguém. Deus nos ama tanto que não nos castiga nunca. Ele sim nos enseja a oportunidade de nós termos perante a contabilidade divina a oportunidade de nos auto-julgarmos. Nós somos os juízes de nós mesmos. E enquanto houverem registros que configuram os erros praticados no passado, é preciso que então vivenciemos as provas. E para tanto temos os ensinamentos que Cristo deixou para nós. Estes ensinamentos é que nos irão libertar nas nossas relações humanas e na prática do amor, para que possamos cobrir a multidão de pecados e nos livrarmos até mesmo dos sofrimentos, das patogenias, porque não esqueçamos que, da mesma forma como é doloroso a extirpação de um tumor canceroso do nosso corpo físico, também é doloroso, às vezes, a autotransformação ou substituição dos núcleos potenciais deletérios. Enquanto não acontece isto, nós iremos enfrentar as situações porque trata-se de vivenciarmos aqueles processos necessários e amorosos que Deus deixou para nós, para que a nossa autocura seja uma realidade. Por isso que as nossas irmãzinhas disseram antes, não é fácil. E não é de um momento para o outro. E não basta alguém nos perdoar. Agora, a reparação é uma necessidade. Porque a reparação sim, significa a cura completa. E por esse motivo, então, é que nós estamos, eu diria, percorrendo um emaranhado de labirintos que traduzem as nossas irresponsabilidades do passado, até o dia em que tenhamos desmanchado todos esses enleios e sejamos almas puras e amorosas, para que possamos ter a condição de desenvolver os outros atributos. Passo para ti a palavra, minha irmã Cris. Bem, eu reforço as palavras que já foram ditas, né? Vivenciar o perdão, aceitar o perdão, né? E principalmente aqui começa como se fosse o auto-perdão, vamos dizer assim, não é fácil, né? Primeiro, eu tive aqui pensando, por que será que é tão difícil, né, a gente aceitar o perdão, né? O processo do perdão, se a gente for analisar assim de uma forma esquematizada, ele é um processo, primeiro que ele é dinâmico. Então, ele começa com a aceitação do erro. Depois da aceitação do erro, eu tenho que tomar consciência desse erro, né? Eu tenho que perdoar o outro ou receber o perdão do outro, né? Porque o erro, ele pode estar comigo ou com o outro. Então, eu tenho duas formas aí, ou eu perdoo ou eu aceito o perdão. E depois disso, vem a fase da reparação, né? Como foi bem colocado pelo professor Joel. Então, é um processo complexo. E eu vejo que muitas vezes, como a Poliana bem colocou, é difícil para a gente aceitar o perdão. O outro nos perdoa, mas a gente continua com aquele sentimento de culpa. E vale lembrar aqui, né, que na verdade, quando a gente fica com esse sentimento de culpa, se a gente for buscar a causa lá no fundinho mesmo, não em casos tão dramáticos como a Poliana falou, a gente relembrando de uma reencarnação, mas no dia a dia, quando a gente não se perdoa por ter cometido um erro aí, ter feito uma falha, ter magoado alguém, né? E vira e mexe, você vem, ai, mas eu magoei tal pessoa, ai, mas eu fiz isso. Enquanto a gente continua nesse sentimento de culpa, a gente continua mantendo essa energia dentro de nós. E percebam, a gente não consegue sair desse círculo vicioso. A gente estagna naquele momento e vive aquele momento. E vai passando hoje,
o amanhã, o depois a gente ainda está preso lá aquele erro do passado, perdendo todas as oportunidades da reparação, porque na verdade a única forma que a gente tem de consertar, entre aspas, né, esse passado é reparando através do presente. Eu não consigo voltar lá naquele momento e refazer, apagar, falar corta, vamos começar de novo. Não dá. Eu tenho que deixar aquilo e começar de novo, sim, né? Buscando formas de reparar, de pedir desculpas, de consertar, ressarcir, seja o que for. É somente dessa forma que a gente vai conseguir continuar o ciclo, né? Então, aproveitando, eu peço para a Ione ler o próximo trechinho do nosso evangelho de hoje, aquele do Mateus, capítulo 7, versículo 12. Você pode ler para a gente, Ione? Vamos lá. Fazei aos homens tudo o que queirais, que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Interessante esse trecho, né? E eu pergunto, né? Qual é o significado desse trecho do Evangelho, Poliana? Por que é considerado, na verdade, esse trechinho do Evangelho, se a gente for ver lá, ele é considerado como o maior mandamento. Esse é o título, né, do capítulo. O que você entende por isso? Bem, fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei dos profetas. É aquela questão, a gente tem a mania de querer muitas coisas, né? De querer que as pessoas nos respeitem, querer que as pessoas nos entendam, façam coisas de acordo com as nossas vontades, mas se for para a gente fazer, a gente acaba não fazendo, né? Então, você quer que o seu marido te respeite como você é, como você quer, né, que seu marido te respeite como você é, se você, na sua essência, não respeita ele, né? Como você quer que o seu filho te ame, te idolatre, etc., se você não dá o exemplo, né? Ou como você quer que o seu filho respeite as pessoas, se você sequer os respeita, né? Então é aquilo, desenvolver o amor ao próximo, o amor a Deus, é saber entender que tudo aquilo que nós fazemos tem um retorno, né? E que não adianta desejar ou querer algo que a gente não é capaz de fazer, né? Não adianta colocar essa responsabilidade, essas questões para o outro, se nós sequer sabemos fazer. E aí entra, né, o amor como o maior mandamento, porque a partir do momento em que a gente aprender a amar como Jesus amou, como Jesus ama, né, aprender o amor, a essência pura do amor, a gente vai conseguir, vai dissolver todos os outros problemas, todas as outras paixões, né? Como diz a Joana de Ângeles, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Olha a importância, olha a força do amor. Ele é uma substância criadora e que mantém o universo. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. O amor, ele nunca diminui, ele sempre aumenta. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Ou seja, quanto mais a gente desenvolve o amor, quanto mais a gente utiliza esse sentimento para o bem, mais ele se aumenta, mais ele se agiganta, no caso. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não vou pular essa parte porque ficou errado. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio da alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, a gente perde a importância desse sentimento, né? E nessa percepção a gente vê o quanto a gente ainda está longe de exercer o verdadeiro amor, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, das más tendências. Então, o primeiro passo, né, para aprender a amar, de fato, é justamente
se colocar no lugar do outro, né? É fazer exatamente aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Passo a palavra. Ione, você tem alguma coisa para estar colocando? Polly já disse tudo aí. Professor Joel, o senhor pode finalizar para a gente? Olha, até posso, quem sabe, se vocês me permitem, fazendo um acréscimo ainda. Muitas vezes, quando transgredimos as leis do amor em relação à nossa própria integridade física, nós estamos gerando no nosso corpo físico uma patogenia. E, é claro, eu me refiro ao uso de drogas, ao uso do etilismo e de outros estupefacientes que estão sendo cada vez mais inventados, sintetizados e usados em detrimento da saúde. Isso é uma forma de desamor. É uma forma de desamor que, inclusive, também cria repercussões no seio familiar, onde a pessoa torna-se vítima. Todos os familiares tornam-se vítimas do sofrimento criado por aquela pessoa incongruente, irresponsável, que não cuida da sua integridade física e, às vezes, vai precipitar a sua volta para o plano espiritual, deixando de cumprir aquela rota evolutiva que foi programada antes dele ter nascido e ganho um corpo de carne. Então, vamos supor que essa pessoa renasça e vai, é claro, todos nós renasceremos, e a pessoa sabe que a etiologia da cirrose hepática ela é muito variada. Tem diversas causas, virais e não virais, que podem criar a cirrose. E uma pessoa que nasceu predisposta para reparar sua falta, para conseguir a cura da cirrose na sua alma, ela vai ser pura, ela vai cuidar muito da sua saúde, ela não vai ter... vai se abster de ingerir bebidas alcoólicas e outras drogas prejudiciais à sua saúde. E, não obstante tudo isto, ela terá uma patogenia, que nada mais vem a ser do que a projeção das energias deletérias do corpo perispiritual que corresponde ao fígado. E ele vai ter, embora cuide muito da sua saúde, seja uma pessoa pura, um problema de cirrose hepática. E que a medicina trata, faz tudo o que pode, e não consegue a cura da pessoa. A pessoa termina morrendo, então, às vezes, num estado de juventude bem pouco vivenciada. É uma forma de nós conseguirmos a cura da nossa alma, porque quando renascermos, se nós estivermos dentro dos parâmetros do amor e dos outros ensinamentos de Cristo, com certeza absoluta, a nossa alma terá uma probabilidade de nascer melhor na sua constituição ou nascer completamente curada no outro lado pelo processo da morte biológica. Então, é uma reparação, meus irmãos. É um adendo, né? Porque percebam, se a gente vai procurar outros motivos, a gente vai encontrar muita coisa para ser analisada. Mas, basicamente, percebam como Cristo conseguiu concretizar os pensamentos que foram arquetipados na mente divina da causa primária de todas as coisas, que é o nosso Deus. E como nos forneceu todos os caminhos para evitarmos as doenças da alma e também para curarmos as doenças da alma, porque Deus, no seu infinito amor, sempre nos perdoa. E assim dizendo, tomara que eu tenha acrescentado um pouco mais nas ponderações tão importantes que foram feitas. E agora eu passo para ti a palavra, minha irmã Cris. Bem, todo mundo colocou muito bem, né, a importância desse trechinho que fala: fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas, né? Tanto quanto a Poliana falou, o professor Joel já trouxe
mais aprofundado aí, trazendo as consequências físicas e espirituais que nos ocorrem quando a gente não exerce esse mandamento. Vejam que Jesus coloca que esse fazer ao outro aquilo que a gente quer que faça a nós, que é o amor, como a Poliana nos trouxe, é a lei e os profetas, mostrando mais uma vez, aproveitando, né? Jesus sempre se aproveitava dos conhecimentos, né, e das regras, vamos dizer assim, judaicas da época, para fazer o pessoal entender além das palavras, né, dar vida às palavras. Então ele diz que a lei que eles prezavam tanto, né, ela deveria ser entendida como o amor, e que os profetas, na verdade, vieram justamente trazer esse conceito. Então, por isso é que a gente entende e é considerado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec coloca como o maior mandamento. Né? Por quê? Vamos pensar mais um pouquinho. Será que eu consigo amar o outro se eu não amar a mim mesma? Será que eu consigo amar a Deus, né? Se eu não me amo e não amo o outro? Veja, se eu não consigo me amar, que eu sou a pessoa mais próxima de mim mesma, como é que eu vou amar o outro que está um passo além de mim? Como é que eu vou amar a Deus, né, que é, na verdade, intangível para nós, ele não é material, se eu não consigo amar o meu irmão que está ali do meu lado? Como é que a gente trabalha esses conceitos? Ione, você pode nos ajudar? Porque muitas pessoas acham que o fato de a gente se amar, né, começar a se amar para que eu possa amar o outro, afinal, eu só posso dar ao outro, dar a Deus, dar no exterior, refletir no exterior aquilo que eu trago dentro de mim. Mas muitas pessoas confundem isso com uma atitude egoísta. Como é que a gente pode entender tudo isso? Finalizando já o nosso conceito aqui trazido por todos esses debates, essas questões, né, que nós trouxemos ao longo do estudo de hoje. Bem, o egoísmo, né, quando eu pensei nesse questionamento, eu achei importante pontuar a questão do egoísmo e a questão de como também é esse amor próprio, né, Cris? Porque, como foi bem colocado aí por todos, o professor Joel falou bastante dessa questão do perdão, a Poli veio falou muito bem, colocando até um pouquinho de como a Joana de Ângeles fala a respeito desse amor que só pode crescer a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, né? Então eu vejo que, primeiramente, a questão do egoísmo, né? Colocando aqui com base no Livro dos Espíritos, o egoísmo ele neutraliza todas as nossas virtudes, né? Ele é o vício que a gente deve extinguir da nossa vida, né? Se assim a gente pensa na importância desse progresso moral. O egoísmo ele enfraquecerá com a predominância da nossa vida moral sobre a vida material, né? Então, o egoísmo, de tudo que a gente possa sentir, é ele o responsável por nos enfraquecer. E o amor, esse amor próprio, né? Esse amor que faz a gente nos aceitar como somos, buscar uma melhora, ele não é um amor de vaidade, né? Eu já ouvi até uma vez uma pergunta assim, quanto você se ama de 0 a 10? Eu falei, eu me amo 10, mas até então eu não tinha pensado nesse amor, que é esse amor espiritual, esse amor de buscar um progresso moral, de pensar que a partir do momento que você conhece a si próprio, que você reflete a partir de tudo que você estuda, para uma melhora singular, e pensando que essa melhora singular, ela vai fazer com que você exercite um amor por todos, né? Uma caridade, um perdão para todos. Eu penso que a partir disso que a gente vai conseguindo colocar as coisas nos eixos, né? A gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Então, às vezes você quer exigir do outro aquilo que ele ainda está construindo de si próprio também, até porque cada um de nós tem um tempo de evolução diferente, né? Tem uma maturidade diferente, um jeito de agir diferente, e cada um vai
vai subindo os seus degraus de evolução, conforme o próprio merecimento, lógico, livre-arbítrio, e também conforme o seu tempo de maturação, né? Então, às vezes nós, conforme estudamos, ou até mesmo vamos começando a melhorar um pouquinho nossa postura, a gente quer exigir do outro aquilo que ele ainda também está aprendendo. Então, acho que cada um vai tendo o seu tempo de entender e de aprender, que é o que a gente deve fazer, né? Então, nós precisamos melhorar isso. E eu penso que trabalhar esses conceitos sem ser egoísta é aí que está o nosso maior desafio. E esse egoísmo é aquilo que a gente precisa realmente extinguir da nossa vida, do nosso comportamento, né? Porque é ele que faz com que a gente não olhe o outro como alguém que também está aprendendo e que também está em condição de errar, né? Porque aí a gente acaba criando melindres, criando situações em que a nossa personalidade é a que importa, e aí a partir do momento que a gente coloca a nossa personalidade, a nossa maneira de ver as coisas, nós estamos sendo egoístas e estamos vivendo mesmo presos ao mundo material, né? E aí o nosso crescimento moral ele cai por terra, porque estamos sendo realmente apenas encarnados e apenas como se fosse apenas essa existência, presos mesmo a uma condição material. E é isso. Poliana? Eu acho que a Ione, ela respondeu muito bem. Eu quero até parabenizar pela resposta. Eu não teria nada mais que acrescentar. Ficou muito bem claro essa questão do amor próprio, não como algo de pura vaidade, mas sim algo sincero e que permite que a pessoa possa crescer, né, enquanto pessoa, enquanto espírito. Acho que a Iane deixou muito bem claro. Professor Joel? Vejam só a sapiência divina num grau infinito, expressando-se em uma frase não muito longa. Porque a única forma de extravasarmos e concretamente amarmos a Deus se concretiza pelo amor que devemos sentir por nós e nos mesmos termos amarmos aos nossos semelhantes. E aí sim, então, terá sido realidade amar a Deus sobre todas as coisas. Maravilhoso, minha irmã, esses ensinamentos que Jesus, nosso Mestre Divino, deixou para nós e nos esclarece em tão grande magnitude, através da doutrina do Consolador Prometido. Eu só senti vontade de dizer isto e passo para ti a palavra, minha irmã. Bem, já foi colocado muito bem, eu não tenho nada a acrescentar. Então, eu vou trazer aqui para vocês um texto de Emmanuel, né? Que ele vai falar sobre o tema de hoje, né? Então, esse texto, ele chama O Primeiro Passo. Então, ele traz aquele trecho de Mateus dizendo: portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 12. E ele começa. Então, esse fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem para nós é uma regra áurea, recebe citações em todos os países, ou seja, é uma regra que se aplica em qualquer canto do planeta. Ele continua, em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, se lembram do primeiro passo para que desvele toda a sua grandeza. Sempre existe um primeiro passo. Qual será esse primeiro passo para que essa regra funcione? Então ele vai colocar: não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Então veja, ele começa que antes de eu pedir ajuda, primeiro eu tenho que saber ajudar. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso que saibamos desculpar, porque a gente acabou
de falar do auto-perdão. Eu não posso exigir, né, ou mesmo dizer que eu perdoo alguém se eu não começo por perdoar a mim mesma, né? Então, é uma regra que funciona em todos os casos e em todos os sentidos. Ele continua: convidados a compreender, muitos dizem, não posso, e instados a auxiliar, respondem muitos, ainda não. É as desculpas que a gente vai colocando ao longo do nosso caminho. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu ainda não sei o suficiente para fazer isso, né? Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem a face das sombras que lhes devastam a vida. Então aqui ele traz o contexto, né? Nós estamos crescendo, nós estamos em posições. Não significa que essas posições vão continuar ao longo da nossa jornada, né? A gente percebe muito bem que ora, por exemplo, e podemos estar numa situação financeira muito confortável e devido a uma crise, a um problema qualquer, a gente pode ficar numa situação desfavorável, né? Então, nós vamos construindo o caminho. Por isso, a gente não pode desprezar, né, e exercitar todas as virtudes, porque elas serão importantes ao longo da nossa jornada. E ele continua: se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações. Alivia sem paga. Acende a esperança sem que os homens lhe peçam, e perdoa espontaneamente aos que injuriam e pedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Aqui o exemplo de Jesus, que ele vai ao encontro do outro. Ele não espera, né, ser solicitado, ele já está lá. Diferente de nós, né? Eu não tenho tempo, eu ainda não estou pronto, eu não posso. E ele continua: veneremos assim a regra áurea e entendamos o espírito de amor de que se toca, divina, contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. Então ele fala que essa regra de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria de receber é uma regra divina, né? Mas que ela só vai valer se a gente aplicá-la efetivamente em nossa vida. E ele continua: o texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-os assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas, na prática do estatuto sublime, é formoso que sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Ou seja, para que as coisas aconteçam, a gente tem que dar o primeiro passo, tem que se colocar, né? Se nós queremos mudar a realidade exterior, temos que mudar a realidade interior. Esses trechos foram trazidos do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então vai ficar aí para a gente estar refletindo durante a semana. Pedimos agora que o professor Joel faça a nossa prece de encerramento. Irmãos espirituais amigos, que nos acompanharam em nome de Jesus nas considerações que foram feitas, como precisamos prosseguir com perseverança em nossa rota evolutiva, recordando muitas e muitas vezes ainda, e não somente em termos de recordação, mas também interiorizando em nós os ensinamentos de Jesus, relacionados com o amor e com o perdão. Se acompanharmos a história da humanidade, precisamos do passado que antecede o presente, enxergar as barbaridades e o tamanho das nossas imperfeições, especialmente no campo do desamor para com os nossos semelhantes. No campo do fanatismo, que representa outra forma de desamor em relação àqueles que não pensam como nós.
Como precisamos de vós, amigos espirituais, no presente, em todas as conturbações que estão se verificando, numa amplitude planetária, com a intervenção muito grave, nefanda e malévola, dos espíritos integrantes do mundo sombrio, e que estão potencializando os nossos erros, que apenas acontecem porque nós, na nossa invigilância, aceitamos as ingerências do mal, porque não nos achamos ainda configurados em termos de espírito, perispírito e corpo físico, dentro dos parâmetros do amor. Portanto, espíritos amigos, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, suplicamos a vós, espíritos amigos, a vós, Maria de Nazaré, que em vossas preces, endereçadas a Deus, que sabemos habitualmente acontece, que possam ser enviadas ao nosso Pai, que é o mais puro amor num grau infinito, a súplica por esta humanidade que sofre e que prossegue errando, desamando e não sabendo perdoar. Ajudai-nos para que possamos, conforme as conotações que foram feitas no dia de hoje, conseguir a nossa autotransformação, tornar realidade concreta o nosso auto-perdão, termos o amparo vosso para nos reabilitarmos e repararmos os nossos erros, até o dia em que tenhamos neste aspecto percorrido completamente nosso trajeto evolutivo, para num dia, amado Pai Celestial, usufruirmos o prazer, a felicidade e o privilégio de nos tornarmos teus co-criadores neste universo em expansão, que é a tua casa, na qual existem tantas moradas. Desta morada, a Cavile e seus trabalhadores, e a minha modesta pessoa, embora pecaminosa e errada, suplicamos que ajudem a todos nós e que de vós possam partir vibrações criadas na frequência do amor, para que essa humanidade sofredora seja envolvida e possa percorrer os caminhos necessários para a sua evolução em direção a Deus. E assim, especialmente agradecendo ao amparo que ganhamos dos irmãos espirituais da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, mas também a todos os outros irmãos que trabalham na causa do Consolador Prometido, que possam eles, espíritos superiores, prestar a sua ajuda e vibrarem junto conosco, para que possamos atingir os objetivos que constitui o propósito dos ensinamentos deste Mestre divino, deste Mestre maravilhoso. Ajudai-me, meu Deus, para que eu consiga eliminar de mim as imperfeições que eu sei que existem em mim, para que num dia eu consiga atingir um patamar evolutivo mais alto e ser um espírito menos impuro, porque vocês enxergam a sinceridade das nossas intenções e queremos marchar em direção a vós, espíritos amigos, e em direção a vós, amado Pai Celestial, em nome do nosso Divino Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Uma noite serena, de paz, um final de semana repleto de amor, fazendo ao outro próximo, mais próximo de nós, aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, né? Vamos vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.
Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br